E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui a utilização do SQLite, tá? É um banco de dados menor, tá? É um banco de dados mais simplificado aí que nos ajuda no nosso trabalho aí, no nosso dia a dia. Ele é um banco de dados relacional, como qualquer outro banco de dados, como um Oracle, como um SQL Server, só que ele é de um tamanho menor. Ele é muito utilizado em dispositivos móveis, como por exemplo, smartphones, tablets. Ele é bastante utilizado. Ele não necessita de uma instalação, ele só precisa estar local no equipamento e ele vai sair funcionando, tá? Então agora aqui eu quero mostrar para vocês como utilizar este cara, tá? Então o que que nós vamos fazer? A primeira coisa, nós vamos acessar www.sqlite.org. Tá? Esse vai ser o primeiro local que nós vamos acessar. Então aqui no sqlite.org, tá? Nós vamos ir para a área de downloads, né? A área de baixar. O meu navegador está traduzindo automático aqui, mas aqui em downloads, ó, vai estar a última versão. Nós vamos clicar aqui em downloads. E nós vamos sair aqui onde ele vai trazer para todas as versões que ele tem disponíveis, tá? O que nos interessa neste momento é o binário, né, para compilados para o Windows, né? Aí que meu, tá? Então a compilação de binários para o Windows. O que que é um cuidado que nós temos que tomar aqui, tá? Que nós não devemos escolher as versões DLL, tá? Que isso aqui são componentes. A gente precisa baixar o SQL Tools aqui, ó, tá? Que daí são as ferramentas, daí ele completinho vem com tudo que nós precisamos, tá? Basta clicar aqui em cima dele, ele vai fazer o download normalmente ali, certo? Nós vamos lá para a pasta de downloads. Então aqui, mostrar pasta de downloads. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu só aumentar a minha visualização de tela aqui para ficar mais fácil de vocês visualizar, tá? Aí, 125. 150, aí fica melhor, tá? Então aqui fica melhor de visualizar os documentos, tá? Então nós baixamos esse cara, ele veio essa pastinha aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos descompactar ele, tá? Então botão direito. Eu tenho aqui o WinRAR, que é um descompactador. Você pode utilizar o 7-zip, pode utilizar qualquer descompactador de arquivo aí, tá? E ele vai gerar essa pastinha aqui, ó. E aqui dentro vai ter os arquivos ali do SQLite, tá? Bom, o que que eu costumo fazer, o que que eu gosto de fazer para facilitar o meu trabalho, tá? Eu faço o seguinte, ó. Por padrão, eu boto só com o nome de SQLite e eu movo ele pro C dois pontos da máquina ali, ó. Tá? Então ele vai estar ali, ó, o SQLite, tá lá os nossos arquivos. O que que isso facilita? Depois, na hora de navegar entre as pastas para chegar no SQLite, fica muito mais fácil, tá? O que que nós vamos fazer agora? Vamos abrir o CMD, o prompt de comandos aqui do Windows, tá? Ó, por padrão, o prompt de comandos ele já nos manda lá para o C, usuários Ciro Júnior ali, que é o nome da minha máquina, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. cd ponto ponto, vou voltar uma pasta, vou voltar mais uma, vou dar um dir, listar todas as pastas e tá aqui o meu SQLite, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um site da Microsoft onde tem os comandos aqui do prompt de comandos do Windows, tá? Mas a princípio é cd espaço, cd espaço barra o nome da pasta, a gente acessa a pasta, cd espaço ponto ponto a gente sai da pasta, dir lista todas as pastas, tá? Se alguém tiver uma dúvida e quiser mais dicas sobre isso aqui, é só pedir, mas a princípio, é, tá? Com esses comandos a gente já consegue fazer muita coisa.
Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos acessar a pasta do SQLite. Ó, por que que eu disse para botar o nomezinho lá, ó? O que que eu fiz aqui, ó? Botei o S, dei um tab e ele já achou minha pasta. Por quê? Porque eu não tenho outras pastas que iniciam com S, ó. Dou um Enter, dou um dir para listar todos... Opa, peraí que eu escrevi errado ali. Dou um dir para listar todos os meus arquivos. E tá aqui, ó, o meu SQLite, tá? O que que acontece? Eu achando esses arquivos aqui, eu tô no caminho certo, tá? Eu tô no lugar correto que eu deveria estar, tá? Como é que nós criamos, então, como é que nós iniciamos ali, criamos o nosso banco de dados, tá? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. SQLite3, tá? SQLite3, espaço, o nome do nosso banco.db. Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, de teste.db. Vejam o seguinte, ó, tá vendo que aqui nós estava no C dois pontos, ó. Quer dizer que nós estava navegando dentro das pastas do próprio Windows. Aqui nós estamos dentro da pasta nós estamos dentro do SQLite já, ó. Tá? Quando nós fizemos isso, nós já entramos para dentro do SQLite. Tá? Então vocês sabem que vocês estão dentro do SQLite porque ele fica com SQLite, né, e a setinha aqui do lado. Se ele tiver com C dois pontos, quer dizer que vocês ainda não entraram no SQLite, tá? Agora aqui é um banco de dados normal. Como é que a gente cria uma tabela dentro de um banco de dados? Create table. O nome da nossa tabela vai ser teste e as colunas da nossa tabela. O que eu gosto sempre de fazer, e isso é uma prática bastante comum, é a gente criar um campo de ID, que normalmente ele é um inteiro, tá? E ele vai ser a chave primária dos nossos dados. Para que serve isso? Para a gente garantir que toda informação que tiver na nossa tabela, ele sempre vai ter um ID único. É um campo de identificação daqueles dados. E ele sempre tem que ser único. Tá? E eu vou criar aqui um nome do tipo texto, tá? Tem que estar entre parênteses, ponto e vírgula no final. E ele criou para nós uma tabela. Como é que a gente confirma se tem a tabela, se está criada? Usamos o comando .table. Ele nos lista todas as tabelas, ó. Então a tabela teste tá ali, ó. Tá? Ele sempre vai listar todas as tabelas para nós. Estou colocando aqui na descrição também os tipos de dados, tá? Que a gente pode ter aqui em cima, ó. Então aqui, ó, nós usamos já um int, tá? Que é um inteiro, tá? Um número inteiro. Então é um número sem casas decimais. E aqui nós já usamos um text, que é um campo do tipo texto, tá? A gente pode ter as especificações de null e not null. Null quer dizer que o campo pode ser nulo e not null quer dizer que o campo não pode ser nulo. Nós podemos ter também o tipo de campo real, que são a gente pode ter dados com casas decimais, e o boolean, né, que são os campos booleanos, né? Então, eles normalmente são preenchidos com 0 ou 1, onde 0 significa falso e 1 significa verdadeiro, tá? Bom, agora que nós temos uma tabela, a gente pode inserir informações nessa tabela. Como é que se insere informações em tabelas de banco de dados? Nós usamos o comando insert into o nome da tabela. Aqui nós identificamos as colunas, tá? Então, ó, aqui nós criamos o ID e criamos a coluna nome. Então tá aqui, ó, ID e nome. E agora nós vamos dizer para ele quais são os valores que nós vamos estar inserindo. E aqui vem um detalhe, ó. Tá vendo que o nosso ID ele é um int, né? Então eu vou botar ali, ó, o ID 1 e vou colocar aqui o Ciro, tá? O que é um detalhe que a gente tem que cuidar aqui? Sempre que for um número, a gente pode informar só o número mesmo, tá? Só o número 1, 2, 3, 10, 100, 200, tanto faz. Se for um texto, necessariamente ele precisa estar entre aspas, tá? Senão ele nos dá um erro ali, não deixa nós executar o comando adequadamente, tá? Então, executei, ele não deu nenhuma mensagem, quer dizer que está certo. Como é que a gente consulta a tabela para ter certeza
de que ele fez o comando correto. Select asterisco from test. O que é o asterisco? Vamos lá. Select seleciona todas as colunas, isso quer dizer o asterisco, na tabela teste. Dei um Enter. E ele rodou ali, ó. Ciro. Tá aqui, exatamente o ID que nós cadastramos ali, ó. Tá? E se eu quiser inserir, por exemplo, mais registros? O que nós vamos fazer? A mesma coisa que ali em cima, ó. Insert, into, nossa tabela. Nós vamos inserir na coluna ID, na coluna nome, os valores. Como a gente já tem um, vamos botar o 2. E o meu campo 2, eu vou chamar ele de João. Fechei. Existe uma funcionalidade aqui no SQLite que é o seguinte, ó. Se eu botar uma vírgula, abrir o parênteses, eu posso já incluir mais campos ao mesmo tempo, ó. 4. Ó, eu não preciso inserir um por vez, tá? Eu posso inserir todos, só tem que cuidar para botar o ponto e vírgula no final lá, quando eu terminar, para ele saber que acabou aquele comando, tá? Deu um Enter, não deu erro. Deixa eu selecionar todo mundo, tá ali, ó. 1 Ciro, 2 João, 3 Pedro, 4 Moisés. Tá? Então é possível consultar todos os caras que nós temos cadastrado aqui. Vamos lá, vamos mudar esse asterisco aqui só para a gente entender a funcionalidade dele, ó. Se nós botar, por exemplo, assim, ó, select nome from teste, ó, ele não traz a numeração ali, ele não traz o ID, ó. Tá? Então é para isso que ele serve, tá? Bom, criamos um banco de dados, criamos o nosso banco de dados, criamos nosso esquema, nós criamos uma tabela, nós populamos essa tabela usando o insert, tá? Nós selecionamos os dados da nossa tabela. Existem outros comandos como update, tá? Update a gente pode modificar um dado da tabela, tá? Mas agora eu acho que não é o intuito aprender tão a fundo o banco de dados, mas se vocês quiserem mais informações sobre o banco de dados também, é só pedir, a gente exemplifique, a gente cria aí mais informação sobre isso, tá? Eu vou dar um exit aqui. Não, peraí. O exit dele é um pouquinho diferente. Vamos ser ponto exit. Ó, ponto exit. Aí ele saiu, ó, olha lá que ele tá lá no C2 pontos de volta, tá? E aqui eu posso dar exit normal e ele fecha. Lembra que nós criamos a nossa base de dados chamada teste, ó? Tá aqui ela. Tá aqui ele criou aqui porque nós criamos dentro da mesma pasta aqui do SQLite, tá? Ó, o tipo do arquivo, ó, é um database arquivo, ó. Arquivo do tipo database, certo? Bom, agora nós precisamos de mais uma... Para nós poder conectar esse cara dentro do Power BI, a gente precisa baixar um conector desse cara, tá? A gente precisa baixar um driver para poder fazer a conexão. Como é que a gente baixa esse driver? Vamos entrar aqui e vamos fazer o seguinte, ó. www.chwerner.de barra SQLite ODBC. Não se preocupa que eu vou deixar ali embaixo também. Vou deixar ali embaixo também o link para esse cara, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Então agora o que nós vamos fazer, ó? Nós podemos baixar aqui, ó, os documentos para downloads e aqui que nos interessa, ó, para o Windows 32 bits ou para o Windows 64 bits. No meu caso, tá? Presta atenção nisso, ó. No meu caso é 64 bits, tá? Quem precisa de 32 bits vai pegar aqui. Só clicar em cima do linkzinho aqui e ele vai baixar. Certo? Espera ele concluir ali o download dele. E nós vamos fazer a instalação. A instalação é o clássico,
Next, 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 tá? Pra mim apareceu ali o 1 no ladinho porque eu já tenho ele baixado, tá? Pra mostrar pra vocês eu vou ir até o final aqui. Ele vai perguntar se o meu Windows permite executar esse cara. Vai abrir essa telinha. Então, next. Eu aceito. Next. Vai marcar aqui o componente a ser instalado. E vai dar um instalar. Vai esperar quando ele terminar, vai aparecer ali um finish. E pronto, tá? Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado aqui, certo? O que esse cara vai fazer para nós? Ó, vou vir aqui no iniciar e vou dar um ODBC, tá? Ó, já abri o meu ODBC 64 bits. Quem tem máquina 32 vai abrir só um ODBC. Como é que você sabe que aquela instalação ocorreu legal? Aqui em drivers, ó, vai aparecer o SQLite ODBC, ó. Tá? Bom, aqui em usuários, como é que a gente cria uma conexão ODBC? Vamos criar uma conexão aqui para o usuário. Nós vamos dar um adicionar. E nós vamos escolher do tipo SQLite 3. Concluir. Vou dar um nome para ela aqui. Teste conecta no PB. Tá? Teste conecta no Power BI. E aqui no Database Name nós vamos escolher lá o nosso arquivo. Ó. Então vou vir no C. SQLite teste. Que é o arquivo que nós criamos. E pode dar um OK. Ó, tá aqui a nossa conexão criada. Vamos dar um OK. E tá feita a nossa conexão com o ODBC. O que isso faz? Isso nos permite agora a fazer uma conexão lá com o Power BI. Ó. Então vou abrir aqui o meu Power BI. Vou esperar um pouquinho. O Power BI veio na tela de boas-vindas ali, mas daí para mostrar para vocês eu vou puxar ele pro ladinho aqui para ficar mais fácil, tá? O que nós vamos fazer? Obter dados. Vou dar um mais. E agora aqui eu vou escolher o quê? ODBC. Tá? Vou dar um conectar. Ó, e aqui ele vai me mostrar todas as conexões ODBC que eu tenho, ó. Inclusive, ó, teste conecta PB, que foi a que nós criamos, ó. Vou dar um OK. Aqui eu posso deixar como tanto faz, padrão. Eu normalmente deixo padrão personalizado e só dou um OK, tá? E ele já faz a conexão. Porque não tem usuário e senha na minha base, não tem nada, é uma base localzinha ali pra mim trabalhar, ó. Então na minha conexão ODBC, ó, já me trouxe a minha tabela teste. Se eu marcar ela, já aparecem os dados que nós carregamos lá, ó. Então eu posso dar um carregar, eu posso dar um transformar dados. Nesse caso, nós vamos só dar um carregar, só para nós entender ela, né? Entender como é que ela funciona. Ó, carregou, vim na tabela teste, eu tenho meu ID ali, que é um numérico, e o meu nome. Então eu vou carregar aqui minha tabelinha, vou carregar ID e nome, e tá aqui os nossos dados. Deixa eu só ampliar eles aqui para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então tá aqui os nossos dados, tá aqui os dados que nós carregamos lá no nosso banco de dados, ó. Então tá aqui o ID, tá? O ID é um numérico, então eu já coloco um sumarizador normal. E aqui o nome, ó, tá ali. Deixa eu mudar os cabeçalhos também ali para ficar mais fácil de visualizar. Cabeçalho. Aqui. Ó, então o nosso ID e o nosso nome. E tá aqui os nossos dados que nós criamos lá no nosso banco SQLite. Tá? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, é só chamar, só entrar em contato que nós ajudamos aí, resolvemos essas dúvidas aí, tá? Se vocês tiverem alguma curiosidade a mais com relação a banco de dados, nós não entramos a fundo no banco de dados porque o meu intuito era mostrar para vocês a utilização do SQLite, como conectar ele aqui. Tá? E vocês podem fazer essa mesma funcionalidade de conexão com Oracle, com SQL Server. SQL Server até tem algumas conexões específicas da própria Microsoft, mas pode ser usado assim também, tá? Então pode conectar ali o Oracle, pode conectar o SQL Server, pode ser o SQLite, pode ser uma SQL, tanto faz. Vocês podem estar criando a conexão e trazendo os dados para dentro do Power BI. Espero que tenha ajudado. Um forte abraço
Tamo junto.